pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. E mercado opera misto agora pela manhã, mais uma vez, nesse fechamento de semana, refletido o PIB americano, que saiu ontem, e de olho nos dados de inflação dos Estados Unidos, que saem na agenda de hoje. Lá na Ásia, a maior parte das bolsas hoje fechou no negativo nessa madrugada. Lá na China, o mercado parece que perdeu um pouco do impulso positivo que veio nessa semana depois que o governo anunciou novas medidas de estímulos econômicos. O Japão também vem em queda desde a decisão de juros do Banco Central do país e também depois de o índice Nikkei ter atingido as máximas dos últimos 30 anos na semana passada. Lá na Europa, ontem o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros do bloco no patamar de 4% ao ano e diz que deve manter esse patamar por mais tempo. As bolsas lá hoje estão operando com viés mais positivo, refletindo alguns resultados corporativos, com destaque aqui para a alta da LVMH, que hoje subiu mais de 9%, com resultado que veio acima do esperado. Lá nos Estados Unidos, ontem a sessão ficou positiva com o PIB do quarto trimestre do ano passado, sinalizando que a economia americana pode ter uma queda de inflação mesmo mantendo o ritmo de atividade. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones subiu 0,64, S&P subiu 0,53 e o Nasdaq fechou com alta de 0,18%. O destaque ficou para o PIB do último trimestre de 2023, que veio com uma alta de 3,3% anualizada, acima do que o mercado projetava. O mercado estava esperando um crescimento de 2%. Essa leitura, junto com o índice de preços PCE trimestral, nesse mesmo período, que veio abaixo do projetado, e com os números de pedidos de seguro-desemprego semanal, que vieram acima do que o mercado estava esperando, ajudou o mercado a ficar bem animado na sessão de ontem. A visão é de que o Banco Central americano pode conseguir o famoso pouso suave na economia, o que manteria o ritmo de atividade mesmo com a queda de inflação. O leilão de títulos de 7 anos do governo ontem, que teve uma demanda maior do que o esperado, também ajudou a derrubar as taxas de juros, o que ajudou nesse cenário mais positivo. Nas ações, o destaque ficou para a queda de 12% da Tesla, isso depois que o Elon Musk diz que o crescimento de vendas desse ano deve diminuir, mesmo com o corte de preços. Já no aftermarket, as ações da Intel caíram quase 10%, com o resultado da empresa que veio abaixo do esperado, o que pode acabar afetando o índice Nasdaq na sessão dessa sexta-feira. O setor de energia foi o destaque positivo, bastante influenciado aí pela alta do petróleo no mercado global ontem, que veio com a visão de uma atividade econômica mais forte também lá no mercado dos Estados Unidos. Na agenda de hoje, o destaque deve ficar para o índice de inflação PCE de dezembro, que deve vir com uma alta mensal de 0,2% e que pode influenciar as projeções de quando a taxa de juros lá nos Estados Unidos pode começar a sofrer algum corte. Atualizando as bolsas agora, S&P Futuro cai 0,20, Eurostoxx 600 sobe 0,9, lá em Londres o FTSE está subindo 1,15%, no Japão o Nikkei hoje caiu 0,93 e na China Xangai Composite com alta leve de 0,07% nessa madrugada. O índice dólar do DXY está caindo 0,20 e os juros de 10 anos no mercado americano caindo agora 0,5%, cotado a 4,11 no anualizado. O petróleo está caindo agora de manhã, o petróleo Brent caindo 0,60, cotado a 81 dólares e 93 centavos o barril. O petróleo em queda hoje, mas caminhando para fechar a semana em alta, depois que a China anunciou os pacotes de estímulos e que o PIB americano veio mais forte do que o esperado. O minério de ferro caiu hoje lá na China, mas também está caminhando para fechar a semana positiva. Lá em Dalian, hoje o minério caiu 0,10% e fechou cotado aos 139 dólares e 49 centavos a tonelada. Bom, por aqui, ontem o dia foi de feriado municipal aqui na cidade de São Paulo, mas a bolsa funcionou normalmente e fechou com uma alta de 0,28%, terminou o dia cotado aos 128.168 pontos. O dólar caiu 0,2 e fechou o dia nos R$ 4,92 e a curva de juros por aqui caiu em toda a extensão, acompanhando a queda de juros lá nos Estados Unidos, o que beneficiou as nossas ações aqui que são mais sensíveis aos juros. Na alta, o destaque ficou para a Magazine Luiza, que ontem subiu quase 8%. O papel que mais ajudou na alta do Ibovespa ontem foi a Petrobras, que ontem teve uma alta de 3,6%, acompanhando a alta do petróleo no mercado global. Já na queda, o destaque ficou com a Vale, que ontem caiu 2,6%, apesar da alta do minério de ferro lá na China. Os investidores que já vinham repercutindo a pressão do governo para tentar colocar o ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, o Guido Mantega, na presidência da empresa, também tiveram que lidar com a notícia que saiu no período da tarde de que a Justiça Federal condenou a mineradora, junto com a BHP e com a Samarco, a pagar 47,6 bilhões de reais em indenização pelo rompimento da barragem de Mariana, o que acabou intensificando
o movimento de queda para as ações da Vale ontem. Um outro destaque negativo foi a Gol, que ontem caiu mais de 3% depois que a empresa anunciou que de fato entrou com um pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Para fechar, na agenda local hoje sai a prévia da nossa inflação, sai o IPCA 15 de janeiro, o consenso é de que venha com uma alta mensal de 0,4%, mas isso não deve afetar as expectativas de que pelo menos mais 3 cortes de 0,5% na nossa taxa Selic devem acontecer nas próximas reuniões do Copom. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Grande abraço, valeu e até segunda-feira.